bem-vindos à nossa aula da semana 9. Essa é a semana 10 do curso, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre problemas não homogêneos e principalmente problemas não homogêneos, onde a não homogeneidade é uma função descontínua, tá bom? Esse aqui é o projeto, porque a lista dessa semana vai ser baseada nesse assunto. Então, dessa semana a gente vai fazer como fizemos no passado. Primeiro a gente vai falar do texto, mostrando aí como é que são os conteúdos, etc. E na quinta que vem a gente fala sobre a lista de exercício, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa então é a gente falar aqui sobre a aula 20, os problemas. Espera aí que eu preciso compartilhar a tela com vocês, né? Só um minutinho. Pronto, estou compartilhando a tela com vocês e vocês devem estar vendo aí as notas da aula 20 sobre problemas não homogêneos, né? Ok? Bom, sobre esses problemas a gente vai comentar hoje, né? Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, para você resolver um problema onde tem aqui uma não homogeneidade e tem aqui outras não homogeneidades, as condições iniciais, você pode dividir esse problema em dois outros problemas. Um em que aqui é homogêneo e aqui não, né? As condições iniciais são as condições que foram dadas, e o outro em que as condições iniciais são homogêneas e o problema não é homogêneo. Esse daqui, para fins de transformada de Laplace, é bastante interessante, né? Porque isso aqui simplifica bastante o cálculo das transformadas, como a gente já viu. Então, para resolver o problema original, o problema, né, aqui em cima, basta resolver esses dois. A soma dessas duas soluções é a solução do anterior. Esse aqui a gente já conhece de velho, esse problema, e esse daqui é que é o que a gente vai estar interessado em fazer aqui daqui para frente. Então a gente mostra que vale a pena usar as transformadas nesse caso, fica mais simples. Tem um problema estudando a questão da ressonância, em que a força externa tem a mesma frequência da mola, né? A mesma frequência lá de oscilação do sistema. Aí o que acontece? Usando a transformada de Laplace, a gente vê que a função vai começar a apresentar um movimento de oscilação com amplitude cada vez maior, né? Esse aqui é um movimento bem conhecido, um fenômeno bem conhecido, chamado de ressonância, e ele tem várias aplicações aí na física, né? E um outro fenômeno muito próximo desse é chamado batimento, quando a frequência da força externa é próxima, mas não é igual à frequência de oscilação do sistema. Aí você vai observar um fenômeno como esse daqui, ó, de batimento, né? Esse fenômeno acontece, por exemplo, se você vai afinar um instrumento musical, você começa a aproximar a nota da nota do diapasão, né? E quando as duas soam juntas, uma próxima da outra, tem esse batimento bem conhecido dos músicos aí, né? Okay? Mas hoje o principal assunto é essa função salto, que é uma entrada descontínua. Então, olha só, como é que é modelado essa função? Ela é assim, ó, o subíndice C é 0 até antes do C e 1 depois do C. Oi. Pois não? Estão me ouvindo? Ok. Oi, tá tendo algum problema, não? É porque alguém tinha ligado o fone sem querer, aí tava dando eco de você. Entendi. Agora tá tudo normal aí. Sim. Então vamos voltar lá para a nossa aula. Ok. Então o que eu estava dizendo é que essa função, né, que é assim, 0 antes de um determinado número e 1 a partir de então, né, essa função daqui, ela é conhecida como a função salto, uma função unitária, e ela simula
você ligar o circuito. O circuito estava desligado antes do tempo C, e no tempo C você liga. Tum, né? Então, nesse caso, ligou com corrente contínua, né? Então, você modela ligar o circuito usando essa função. E aí, para modelar ligar e desligar, que é o botão liga-desliga, né? Você pode usar a mesma função. Olha só que interessante. Eu vou usar essa função aqui, o U sub-índice C, que eu liguei o circuito nesse tempo. Para desligar no tempo D, no tempo seguinte, eu só subtraí essa outra função. Por quê? Porque ambas eram nulas até aqui, né? Ok? A U subíndice D continua nula e o U subíndice C passa a ser 1. Mas nesse instante, o U subíndice D passa a ser 1 também. E aí a diferença entre os dois dá 0. Então essa daqui é um botão bem bacana, porque ele simula, né, você ligar o circuito no tempo C e desligar no tempo D. Essa é que é a brincadeira que aparece daí. E aí, é claro, nós estamos falando de transformada de Laplace, o que a gente vai fazer é calcular a transformada de Laplace desse botão aqui, né? E é super simples, é direto, né? Porque, olha só, quem é a transformada do U subíndice C? A transformada é a integral dela, né, de 0 até infinito, multiplicada por isso daqui. Porque ela tem essa expressão, ela é 1 a partir do C e 0 antes, a integral fica de C até infinito, de elevado a menos S vezes T dt. E aí é fácil, você calcula essa integral, no infinito dá 0, né? E no ponto C dá essa expressão que está aqui. Então está aí a transformada da função salto, é essa, e a transformada da função do botão liga-desliga é 1 menos a outra, deu isso daqui. Ok? Então vamos aplicar. Professor, Oi, pois não. eu tenho uma dúvida sobre isso. Sim, pois não, Arthur. Que é, em uma das notas de aulas, tem que não sei se é a definição, acho que é um lema, que uma função f é admissível e ela é contínua. Ah, é verdade, boa pergunta, né? Para ser admissível, ela tem que ser contínua. Mas a grande vantagem da transformada é que ela pode ser aplicada para funções descontínuas também. No caso dela ser injetiva, etc., a gente vê primeiro nesse ambiente mais simples. Mas depois você estende isso para um ambiente maior e vale para funções descontínuas, sim. Essa é a grande vantagem aí da transformada, né? E ela tem um ponto curioso, que é o seguinte: a função é descontínua, é essa daqui. Mas como a transformada é uma integral, ela suaviza as coisas, e a transformada é uma função contínua, né? Ou pelo menos para S estrito positivo aqui, né? Então não aparece a descontinuidade. Essa é outra grande vantagem da transformada de Laplace, né? Mas você tem toda a razão, Arthur. Lá foi preciso, para a gente falar dela, da função inversa, num ambiente bem conhecido, foi preciso supor continuidade. Mas agora a gente está ampliando esse espectro, né? E a gente está vendo que ele funciona também nessa parte de funções não necessariamente contínuas, né? De fato, a transformada funciona num ambiente muito mais amplo dessas funções generalizadas que a gente vai falar um pouquinho adiante. É claro que aí a ferramenta é mais delicada, né? Mas funciona assim, tá bom? Então vamos lá. Tá bom? Então a gente não demonstrou ainda injetividade para essas funções. Essas funções não está demonstrando. Apesar do que, pelo fato delas não ser bastante complicado, a gente vai acabar usando a injetividade, sabe? Nós não vamos falar que como se não vamos demonstrar, né? Mas vamos usar assim, né? Ok? Aqui a gente está usando a ferramenta e no ambiente um pouquinho perigoso, porque a gente está avançando um pouquinho o sinal aí. Mas é importante, vale a pena, a gente vai ver que é uma ferramenta super importante daí.
E a gente vai usar sim a injetividade, mesmo que nesses casos descontínuos, sabe? Apesar de não ter sido mostrado. Mas foi muito boa a pergunta, foi muito bem feita, né? Ok, então vamos adiante. Vamos calcular agora então isso daqui, ó. Um circuito, o circuito tem a forma aqui, né? Não tem o indutor e por causa disso não tem a derivada segunda, só tem a resistência e o capacitor. Então é um problema de primeira ordem, Mas a gente vai agora usar esse problema supondo que né, o circuito seja ligado no tempo C, desligado no tempo D, com corrente contínua, que é uma pilha, por exemplo. Aqui o E0 pode ser 12 volts, 6 volts, etc. Né? Okay? Então, o Q é a carga no capacitor, né? E a derivada dele, que ele está pedindo para calcular só a transformada da derivada, é a corrente. Então ele está pedindo qual é a corrente no circuito se você aplicar isso daqui. Okay? Então vamos fazer o procedimento padrão, né? Tomar a transformada de todo o problema aqui, usando que o Q de 0 é 0, né? Aqui embaixo o Q de 0 é 0, isso ajuda a transformada aqui nesse ponto, né? Quando você toma a transformada, fica R vezes a transformada da derivada, menos 1 sobre C vezes a transformada. Isso aqui é S vezes menos Q de 0. Mas como Q de 0 é 0, né? Aqui ficou assim, você então tem essa expressão daqui para a transformada. Ó. A transformada da função Q, você passa dividindo, né? É a transformada dessa divididos por isso daqui. Aqui foi usada uma notação, eu coloco o R em evidência, e aqui fica 1 sobre R vezes C. 1 sobre R vezes C foi chamado de alfa para simplificar aí a notação um pouquinho. Ok. Agora, como ele está pedindo a transformada da derivada da corrente, nós vamos fazer isso daqui. Ó. A gente vai pegar a transformada da corrente, é S vezes a transformada do Q, né? Fica S vezes, aqui está a transformada do Q, está aqui em cima, né? Fica a transformada do E divididos por isso daqui, né? Então fica S sobre isso, vezes essa transformada que nós já tínhamos usado aqui em cima, né? Aqui a gente tinha calculado a transformada do botão liga-desliga, então ficou aqui, é 0 vezes isso daqui, ok? Então essa é a transformada. Mas é claro que, puxa, o que a gente quer é quem é a corrente, não quem é a transformada dela. E a ideia agora é saber o seguinte, para calcular a transformada inversa, aqui vai aparecer a questão da injetividade de novo, a gente precisa saber como tratar isso daqui. Olha, você está multiplicando uma transformada, o S mais alfa, por uma função assim. E isso, o que isso aí significa em termos da transformada de Laplace? Tá bom? Então é isso que a gente vai ver agora. Isso significa translação no eixo T. Ok? A gente já tinha visto a translação no eixo S. Transladar no S é multiplicar pela exponencial no eixo T. Isso a gente tinha visto. Agora a gente quer o contrário, que é multiplicar pela exponencial aqui no eixo S e ver o que acontece no eixo T. Então veja só, olha aqui, olha, né? Eu vou multiplicar a transformada de uma função por uma exponencial, né? Okay? Então aqui está o ponto S, aqui está o ponto S. E o C foi escolhido arbitrariamente, né? Eu vou multiplicar por menos S vezes C. Olha que coisa interessante. Isso aqui é uma constante, né? E a transformada é uma integral. Eu posso passar essa constante para dentro da integral e usar as fantásticas propriedades da função exponencial, né? Que transforma produtos em somas, né? E ficar isso daqui. Ok. Veja, o t está variando de 0 até infinito, mas o t mais c está variando de c até infinito. Então, vou usar essa transformada aqui agora, essa mudança de variável. Eu vou chamar tal como sendo c mais t. Tal é um número, é a letra grega para o t, né?
Então ele vai ajudar a gente aí a fazer. E o tal varia de C até infinito. Então o que é esse produto? É essa integral que já aparecia antes, e eu faço essa mudança de variável. O t é tal menos c, o t é tal menos c, e aqui dentro o t mais c fica tal, né? Ok? Agora veja, isso aqui é quase uma transformada de Laplace. O problema é que aqui embaixo tem um c e não o zero, como devia, né? Ok? E de fato isso daqui é importante, ó. Essa integral só funciona do t em diante, por quê? Porque a função f está definida do zero em diante. É assim que a gente calcula essa transformada. Quando a gente translada, tal menos c, né, ela vem para cá, para o ponto c. Né? E integrar de zero até infinito não faz sentido, porque ela nem está definida aqui. Ó, né? Então a gente usa um truque sujo. A gente faz o seguinte: a gente pega essa função aqui e multiplica pela função salto. Uau, qual é a vantagem dessa função? Ela é zero antes e 1 depois. Então, no fundo, é a função transladada que você definiu como sendo zero até o ponto C. Do C em diante é a mesma função anterior. Então, está aqui, olha, né? E aí eu posso integrar de zero até infinito. No fundo, não mudou nada daqui. Mas o fato é que para ser a transformada de Laplace, tem que ser por aqui, né? Então isso aqui é a transformada de Laplace né, dessa função que está aqui, olha, né? O subíndice C vezes a transformada da função transladada. Uau! Então isso daqui é um raciocínio bem interessante, né? Multiplicar pela exponencial na variável S significa transladar na variável C, a menos do fato de que você tem que cortar a função, né, para que isso aqui só esteja definido do t maior ou igual que c. Para t menor do que c, ela tem que ser zero. Tá certo? Então, a gente diz o seguinte: multiplicar pela exponencial na variável S é transladar e cortar na variável t. Transladar e cortar. Tá bom? E, Professor, pois não. essa função salto, ela vale 1 quando t é c, é Não, isso? quando t é maior ou igual que c. Para todo t maior, Tá, vale 1. tá, E tá. no ponto C, ela vale 1 também. Mas ela vale 0 antes, e do C em diante ela vale 1. Tá bom? Tá, entendi. Okay. Então vamos lá, voltando aí a nossa, né? Aqui como é que funciona essa questão agora da transformada e da transformada inversa. Aqui está o problema que o Arthur colocou, muito bem colocado. A gente vai estar trabalhando com funções descontínuas e, apesar disso, vai estar usando a transformada de Laplace. E a transformada é inversa. Uau! Então isso aí de fato, a transformada é bem poderosa. A gente começa devagar, mas ela tem consequências bem importantes. Então, olha só como é que vale a simetria das coisas. A transformada da f está aqui a transformada. Se eu derivar na variável t, eu multiplico por s na variável s a menos da função no ponto zero. E se eu derivar na variável s, eu multiplico por t na variável t a menos do sinal, que é o menos que está lá. Então tem uma simetria aqui, né? Derivada de uma coisa significa muito próximo uma da outra. E a mesma coisa agora acontece com a multiplicação pela exponencial. Multiplicar pela exponencial na variável t é transladar na variável s. Né? E multiplicar pela exponencial na variável s significa transladar na variável t a menos do corte. Então a gente diz que significa transladar e cortar na variável t. Poxa, tá aí então a brincadeira é assim é que funciona, né? E agora a gente pode voltar para aquele problema original, né? A gente tinha visto, né, que estávamos estudando esse problema daqui, problema de primeira ordem,
Como é que o circuito funciona com o botão liga-desliga. Aqui está a transformada da corrente, está aqui, a transformada. E agora, como é que a gente calcula a transformada inversa? A transformada inversa, a gente já viu agora como é que calcula, né? Então está aqui o exemplo 4. Ó. A transformada é isso daqui. Como é que a gente recupera a função I? Ok? Recupera a função I assim, ó. Isso aqui é 0 sobre R, né? É a tensão dividida pela corrente, pela resistência. Fica E elevado a menos C, que multiplica essa transformada aqui, ó. E elevado a menos D vezes S vezes a outra transformada. O que significa, né, a transformada de tudo isso, a transformada, né, desse negócio? Vai ficar, olha só, o S vezes C vezes essa transformada, né, menos o S vezes C vezes essa transformada. Tá aqui, ó, né, S mais alfa é a transformada de elevada a menos alfa T, né? E aqui também está outra transformada. Agora eu posso fazer isso, ó, multiplicar por exponencial na variável S, passa para dentro, né, transladando e cortando. Uau, transladar e cortar. E aqui então, olha, de novo a injetividade. Já que a transformada do I é tudo isso, quem é o I? O I é tudo isso daqui. Isso aqui é por injetividade da transformada. Então a função procurada é essa daqui, ó. A corrente num botão liga-desliga deu esse valor. Antes do C, a corrente era 0. Entre C e D, essa aqui se anula e a corrente é isso daqui. E depois do D que você desligou, aí as duas funcionam simultaneamente. Ok? Então tem aqui uma conta um pouquinho assim elaborada, mas fácil de ser feita, né? Aqui está a entrada, a tensão, e aqui está a saída. O gráfico dessa função aqui, olha, pode ser feito e está colocado de cá, tá certo? Então você calcula, para você saber se a função é contínua ou não nesse ponto C, você faz o salto. O salto é o limite lateral à direita, menos o limite lateral à esquerda. Esse é o salto. Se a função for contínua, o salto é 0. E se a função for descontínua, esse salto é diferente de 0. Né? Aqui então, olha só para a gente fazer um exemplozinho. Vamos fazer o limite lateral à esquerda dessa função. Olha, a lateral à esquerda, tanto essa função quanto essa função são nulas. Então o limite lateral dá 0, sim. O limite lateral à direita agora. Limite lateral à direita. Essa função aqui é 0, porque você está aqui, ó. E essa função de cá só é não nula a partir do D em diante. Então você fica com isso daqui. E aqui ela vale 1. Então você vai fazer esse limite daqui com o T tendendo a ser com o T maior do que C. Ora, vai ficar 0 aqui, vai dar 1, o limite lateral vai ficar E0 sobre E. Então deu esse daqui. Aí um estudo semelhante do outro lado mostra que o salto é menos isso daqui agora. É esse daqui menos esse, dá negativo. E é curioso observar então isso, né? Onde é que a função saída é descontínua? Nos mesmos pontos onde a entrada é descontínua. E aí está aí o salto, né? Você estava desligado, tal, ligou, aqui vai lá para cima a corrente e tende a cair, porque a tensão é constante. Vai caindo. Quando você desliga, ela dá outro salto, passa para baixo e tende a zerar no infinito. Então, voltando aqui no nosso problema, ó, esse problema a gente vai usar para outras coisas também, né? Esse problema daqui. O que a gente já sabe sobre ele? Se o botão for liga, desliga, né? A corrente aqui, olha, a corrente é essa função, né? É descontínua nesses mesmos pontos. Mas a função Q, se você olhar direitinho, a função Q é contínua.
Então a descontinuidade que aparece de cá tem que aparecer do lado de cá em algum momento, porque as duas coisas são iguais. E onde é que a descontinuidade aparece? Aqui nesse ponto, certo? De fato, a gente vai usar bastante o seguinte: se for um problema de segunda ordem, e aqui tiver uma descontinuidade do tipo salto, a descontinuidade vai aparecer na segunda ordem. Se for de terceira ordem, e aqui for uma descontinuidade do tipo salto, a descontinuidade é na terceira ordem. É sempre na derivada de ordem mais alta é que aparece essa descontinuidade aqui, tá bom? Então tá aí, tá direitinho. Eu acho que essa ideia aqui é muito boa de como é que isso daqui funciona. E a gente pode passar agora para um estudo um pouquinho mais completo, que é as equações incluindo segunda ordem e incluindo a função delta de Dirac. Essa função vai ser um problema interessante para o que a gente vai fazer. Até aqui tem alguma pergunta, alguma dúvida? Henrique? Professor, nesse limite aí no final, eu não entendi muito bem o porquê que deu aquele -1 ali. Para mim não era para ser zero dentro daquele ali, ó. Peraí, deixa eu voltar lá. Você está falando... Aí, ó, esse salto no instante D. No salto no instante D. No instante C eu entendi. Aqui não. Vamos fazer esse aqui com detalhe, então. Né? Vamos fazer primeiro no instante D à esquerda. À esquerda aqui. Então, você vai se aproximar de D por aqui. Tá bom? Ok. Nesse instante, essa parte de cá ainda é zero. Né? E você só tem essa parte daqui. Aí, o U subíndice C é 1. E você vai fazer o limite com o T tendendo a C, mas T menor do que D, né? Aí vai dar essa expressão aqui. Ops, perdão. Só essa daqui, ó, né? Por quê? Porque fica lá o D menos C, né? O T tendeu a C por valores menores do que D, mas tendeu a ele. Ficou esse daqui. Ok. Agora do outro lado, o limite lateral à direita. Agora eu vou vir para cá, vou me aproximar de D por aqui, ó, tá certo? Aí ambas as funções são não nulas, tá certo? Ok. Aí o que vai acontecer? Essa daqui é 1 e o T vai se aproximar do D por valores maiores do que D, mas aqui dentro vai se aproximar de 0. Então isso aqui vai se aproximar tudo de 1, que é o que está aqui. Tudo de 1. E do lado de cá? Do lado de cá, o T vai se aproximar do D, esse daqui é 1 também, vai ficar isso daqui, ó, D menos C do lado de cá. Né? Ok. Mas veja que aí cancelou, né? Tem um -1 que multiplica isso, isso daqui cancela com esse daqui, ó. Um menos o outro. Ops. Um menos o outro. Não, tá ok, olha só. Esse daqui cancela com esse daqui. E só fica esse -1 vezes o que está aqui dentro. Né? Aí vai ficar -1 vezes isso daqui. Tá certo, entendi. É que eu tava esquecendo era de pensar em substituir o que tava no expoente, aí não tava entrando na minha cabeça, mas agora eu entendi. Não, mas aqui é importante, né? Tem que colocar lá em cima. Né? Ok, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos agora para uma função que é uma aventura. Aqui eu acho que o Arthur vai ficar estarrecido em saber que a transformada de Laplace pode ser calculada para coisas que nem são funções. Vai ser uma coisa bastante interessante daí, tá bom? Então vamos lá. Vamos então agora voltar para a aula 22. A aula 21 são aplicações daquela função salto em várias situações interessantes, bem bacanas com o lado de lá, mas eu acho que vocês conseguem fazer direitinho, não tem problema. Essa função delta de Dirac, que é o que nós vamos estudar agora, é que é uma novidade que vale a pena a gente conversar, tá bom? Então, olha só, nós vamos precisar de dois resultados preliminares. O primeiro deles é sobre o cálculo de derivada. Aqui está o quociente de Newton, né? O limite do quociente de Newton com tal tendendo a zero é a derivada. Tem um livro falando das fórmulas
mais importante de todos os tempos. E essa fórmula aqui da derivada é a segunda fórmula mais importante de todos os tempos. É o quociente de Newton, a definição de derivada, e daqui aparece o cálculo, aparece a física, aparece as viagens a Marte, os elevadores, os telefones celulares, tudo aparece a partir dessa intenção. Adivinhe quem é a primeira fórmula mais importante de todos os tempos? Quem chuta uma fórmula importante aí? F igual a MA? Desculpe, fala mais alto. F igual a MA? F igual a MA já é consequência dessa, tá vendo? O A é a aceleração, né? É a derivada segunda, não é? Então essa daqui precede o F igual a MA e né, o FME já é consequência dela. A primeira fórmula mais importante de todos os tempos e de todas as gerações, né, é o Teorema de Pitágoras. Aquele é terrível. Não tem nada que seja mais importante do que aquele teorema, né? Ele aparece em mecânica quântica, aparece em tudo quanto é lugar. É um negócio bem impressionante, né? A gente vai usar alguma coisa de Pitágoras para funções logo no final do curso, mas é super importante. Ok, isso é uma brincadeira só para a gente. Agora você pode calcular essa derivada usando uma outra situação que a gente vai aparecer um pouquinho adiante. A derivada é feita assim, né? Você pega a função aqui, subtrai da função aqui, então você está calculando esse salto e divide esse salto por esse tamanho que está de cá, né? O t mais tal menos t, que é o próprio tal. Mas você pode também pensar nessa situação, ó. Você pega uma coisa simétrica, daqui até aqui, ó, faz uma menos a outra, que é o numerador aqui em cima, e divide agora pelo comprimento total do intervalo, daqui até aqui. E esse comprimento total é 2 tal. Então você divide por 2 tal. Aí você faz um truque sujo, né? Soma e subtrai o ponto do meio e acaba percebendo o seguinte, que essa diferença total pode ser escrita como 2 quocientes de Newton separados, sendo que nesse daqui, olha, o tal está multiplicado por menos, né? Mas veja, tem menos em cima e menos embaixo. Então se eu chamar de tal igual, né, a menos h, esse último quociente de Newton passa a ser um quociente de Newton legítimo, né? E o tal tender a zero significa o h tender a zero. Então, quando eu passo o limite aqui com tal tendendo a zero, fica 2 vezes a derivada divididas por 2, que dá a própria derivada, né? Então, a moral da história é que, puxa, a derivada pode ser calculada também pelo limite desse quociente daqui, que não é exatamente o quociente de Newton, mas pode ser reduzido a esse quociente por esse truque que está aqui. A gente vai precisar disso logo adiante, ok? Outra coisa que a gente vai precisar, e é uma coisa que vocês talvez já conheçam do cálculo 1, é o teorema da média. Uma média contínua, né? Não é uma média entre 2 números ou entre 1 bilhão de números, mas é um número contínuo. A média contínua da função f é definida como sendo a integral divididas pela base, né? Divididas pelo intervalo aqui. Isso é bem razoável porque a integral dá uma área, né? Se você divide a área pela base, você tem de alguma forma uma altura média. E é isso que esse número está dizendo. Esse MF é definido como sendo a média. E ele tem essa interpretação geométrica bem interessante, né? Se eu passar a base multiplicando, está aqui, olha, né? Está aqui embaixo, a base multiplicando, isso dá integral. O que isso significa? Significa que a média, essa altura, né, é aquela altura que faz com que a área abaixo do gráfico seja igual a uma área retangular, né? Okay? Essa é a média da função. E é claro aqui pelo desenho, e é fácil mostrar também, que a média está sempre entre o mínimo e o máximo da função. E estando entre o mínimo e o máximo,
ela também é um ponto da imagem, né? Foi colocado aqui, olha, né? Aqui está o ponto M, ó, o F do M é o valor médio que está lá. E esse é um teorema importante do cálculo 1, né? Se ela é contínua, então ela é igual, a média é igual ao valor da função em algum ponto do intervalo. Tá bom? Agora sim, olha, nesse caso, Arthur, a função tem que ser contínua e não tem como mexer com isso não. Se ela não for contínua, não é verdade. Aqui a continuidade é importante. Ok. Agora vamos ver então sobre a função delta de Dirac. A gente vai precisar dessas duas coisas e a gente vai falar sobre isso daqui. Para isso tem uma motivação, que é essa daqui, ó, motivação. Nós vamos ver o seguinte, vamos considerar um circuito, né, de segunda ordem, né, que não tem resistência, só para ficar mais fácil o problema. Então tá aqui, ó, tem um indutor que é 1, a capacitância é 1 sobre C, né, a capacitância é C, e o que aparece aqui é 1 sobre C. As condições iniciais são homogêneas, né, para simplificar as transformadas de Laplace. E aqui está a tensão aplicada ao circuito. A pergunta é o seguinte, a gente já viu que se o circuito aqui tiver uma descontinuidade do tipo salto, né, okay? Nesse caso em que ele é de segunda ordem, a descontinuidade vai para a segunda ordem, ok? Mas a corrente aqui seria contínua, tá certo? Aqui seria contínua. Então a pergunta é o seguinte, olha, será que tem alguma descontinuidade muito estranha que força a descontinuidade aqui a aparecer, não na derivada segunda, que é a derivada de ordem maior, mas na derivada primeira? Ah, será que tem alguma coisa assim? Do ponto de vista mecânico, essa mesma situação é a seguinte, considere um sistema massa-mola, né, okay, que não tem a resistência do ar. A falta da resistência aqui no circuito é equivalente à falta de resistência do ar aqui, né? O Y duas linhas é a aceleração, o Y é a posição. E aqui está a força externa. A pergunta é, será que tem uma força externa descontínua, né, que faz com que não a aceleração seja descontínua, mas a própria velocidade seja descontínua? Okay? Essa é que é a pergunta que está aí. É isso que a gente vai ver como é que funciona essa ideia, né? Do ponto de vista de continuidade, é bem mais natural a gente pensar que as coisas funcionam em si, né? Porque é o seguinte, por exemplo, quando uma bola quica no chão, ela bate e a velocidade, que era num sentido, passa a ser outro sentido imediatamente. Tem uma descontinuidade da velocidade nesse caso. Então a bola cair no chão já é um exemplo de que a descontinuidade é na velocidade. E a gente pergunta, como é que a gente modela essa força externa, né? Você tinha a bolinha, quica no chão e ela muda bruscamente de velocidade. Como é que a gente modela isso matematicamente? É essa a ideia que a gente vai conseguir, né? Agora, só como uma brincadeira, né, é razoável pensar que tenha forças externas que façam com que a velocidade seja descontínua. Mas não existe força externa capaz de fazer com que o próprio Y seja descontínuo. Ora, se você conseguir uma força externa desse jeito, você vai estar fazendo teletransporte, né? A bolinha estava num lugar num instante e passa a estar no outro lugar diferente no instante seguinte. Um negócio, então não dá certo, né? Para velocidade é razoável a pergunta, mas não para o espaço, é claro que não. Ok, então vamos começar a modelar essas coisas. A gente vai modelar usando essa função d subíndice tal, uma função que vai ser um papel super importante aí para a gente daqui adiante. Ela é parecida com o botão liga-desliga, que tem uma diferença. Em vez da altura ser constante igual a 1, a altura muda e vai aumentar, né, de maneira a manter essa área abaixo do gráfico sempre igual a 1. Então veja, a base aqui tem 2 tal e a altura é 2 tal.
Porque se eu calcular a integral aqui, a integral vai dar 1. Então está aqui, ó, ela vale 1 sobre 2 tal nesse intervalo. E vale 0 fora desse intervalo. Então é uma maneira bem simples da gente definir essa função, né? Ela tem essa característica e ela é constante no intervalo menos tal, tal, se anula fora dele, mas com essa propriedade, né? Então está aqui, olha, a integral dela é sempre 1, e se você pensar em força externa, força vezes tempo, isso é o impulso. Então essa função modela um impulso unitário aplicado lá ao sistema massa-mola, né? Ela tem uma intensidade e uma duração. Então nesse caso aqui a intensidade é constante, né? A integral da intensidade vezes a duração dá sempre 1. Você diz que é um impulso unitário, ok? E aí, é claro, nós somos compulsivos, né? A gente não sabe fazer outra coisa que não seja calcular a transformada de Laplace. A gente vai calcular a transformada de Laplace desse impulso unitário daí, né? Ok? Mas como a gente já sabia a transformada do botão liga-desliga, é muito claro a gente saber qual vai ser essa transformada aqui agora, né? Então a gente está lá, primeiro a gente vai fazer o seguinte, olha, vai transladar a função para um ponto positivo. Por quê? Porque aqui como está, não dá para calcular a transformada de Laplace, porque a transformada de Laplace é do zero em diante. Então eu vou transladar tudo isso para um ponto positivo. Nesse caso do exemplo foi no ponto 2π. Agora sim eu vou calcular tal para um lado, tal para o outro, vou calcular a transformada de Laplace dessa função. Tá certo? Então tá aqui, olha, né, essa integral. Essa integral fica integral daqui até aqui, né, da exponencial, não tem segredo nenhum, né? Aí fica 1 sobre 2 tal, calcula a integral, avalia nos extremos, deu isso daqui. Essa é a transformada. É muito parecida com a transformada da função salto, né? Só que agora foi transladada para o ponto C, né? E ficou dividido por 2 tal, porque tinha o 2 tal lá na definição da função. Então isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui é tudo bem tranquilo. Então agora sim, olha, vamos pegar aquele problema, o problema do sistema massa-mola, né? Ok? Aplicar essa força externa, que é um impulso de intensidade unitária no instante 2π. 2π aqui é o instante que a gente vai fazer, né? E aí a gente vai então aplicar, considerar considerar aqui embaixo homogêneo, essa parte daqui, né? E a gente quer agora a transformada da velocidade, né, a partir disso daqui da transformada de Laplace. Vamos ver o que está acontecendo daí. Então a gente vai fazer como sempre, né? Aqui não tem segredo, a gente já conhece a transformada do D subíndice tal. Você faz isso, aplica a transformada em tudo isso, usa as condições homogêneas, a derivada segunda é transformada na multiplicação por S ao quadrado. Aqui então embaixo vai aparecer o polinômio característico disso daqui, e aqui em cima aparece a transformada da D subíndice tal, ok? Agora sim, olha só como é que a gente vai usar isso daqui. Então essa transformada aqui é tranquilo, né? Ok, e a transformada da velocidade, que é o que a gente está querendo, é S vezes isso. S vezes isso menos Y' de zero, que dá zero. Ok. Então ficou S vezes, está aqui a transformada, né? Ok. Aí a transformada deu isso, um S cancela com o outro, né? E aqui embaixo está o polinômio característico da função, que ficou do lado de cá, né? Então olha só o que ficou. 1 sobre 2 tal, essas transformadas aqui, que multiplica a transformada do seno. Aí o que eu faço? Vai ficar essa função vezes isso, eu faço a translação no eixo t, né? Eu estou multiplicando pela exponencial na variável s, isso corresponde a transladar na variável t, além de cortar nesse ponto. O ponto é 2π, né? 2π mais tal aqui, ó, né? E do outro lado também a mesma coisa.
né? Eu vou multiplicar pela exponencial aqui, vai multiplicar do lado de lá e está tudo certo. Ok. Agora sim, eu junto essas duas coisas e estou usando agora a injetividade. Olha, né? A derivada, se a transformada da derivada é isso, então a derivada é o que está aqui dentro. Tá legal? E aqui então vai ficar, né? Olha só, o subíndice 2π vezes o seno, o subíndice 2π menos tal vezes o seno aqui. A função seno é 2π periódica, então o 2π aqui some, fica 2π, fica seno de t menos tal do lado de cá, e aqui fica seno de t mais tal do lado de cá. Tá certo? Tinha um sinal de menos aqui fora, ó, né? Então eu multiplico, ficou uma coisa gozada, né? Aqui é menos tal e aqui é mais tal. Aqui é mais tal e aqui é menos tal, né? No fundo, esse menos aqui é menos tal, que deu mais tal que está de cá. Então tá aí a derivada da função. Aí você vê o seguinte, bom, vamos voltar lá na motivação. A gente tinha perguntado se existe alguma descontinuidade aqui que faça com que a velocidade seja descontínua. Aí a gente faz a conta, resolveu o problema, está aqui a velocidade. Ó. Eu vou escrever desse jeito para a gente calcular os limites laterais e ficar mais fácil. Né? Antes do 2π menos tal, todos os cortes aqui são nulos, ela vale 0. Entre os dois, essa daqui se anula e essa aqui vale 1. Então fica só isso. E depois que o t é maior do que o 2π mais tal, todos os dois cortes valem 1 e a função fica desse jeito daqui. Aí você calcula os limites laterais, é facinho, o gráfico vai dar esse daqui, ó. Então essa função não é descontínua como a gente pensava, né? Faz o salto de um lado, né? Aqui esse limite daqui dá 0, faço o outro limite, ó, vai ficar seno de 2π sobre tal que dá 0 também, né? Faço o outro limite daqui, esse limite é um pouquinho chato de fazer, mas é tranquilo, não tem dúvida. Mas a notícia é que, olha, mesmo que você aplique um impulso unitário, não importa o tempo ser pequeno, vai dar sempre uma função contínua. Então essa função que está aqui, não modela, por exemplo, a bolinha caindo no chão. Né? Por quê? Porque a bolinha caindo no chão, a gente sabe que a velocidade é descontínua. E nesse caso, a velocidade deu contínua. Né? Vocês observem que a derivada segunda, que é a aceleração, é descontínua. Né? Aqui, ó, essa função não tem derivada nesse ponto. Né? As derivadas laterais são distintas. Então, a aceleração é descontínua, mas a velocidade é contínua. Tá bom? Ok. Então tá aí. Oi, pois não, deixa eu só... Mas esse só foi o caso porque você escolheu o 2π, né? Perdão? Como... o 2π? Não, olha, o 2π foi só para simplificar as contas. Você podia fazer de outro jeito, era um pouquinho mais chato a conta, mas dava também a mesma coisa. Né? A função d subíndice delta, ela não provoca descontinuidade na velocidade, mas só na aceleração. Né? O 2π foi só conveniência, não foi assim, não é intrínseco não, sabe? É só para os limites ficarem simples, a gente entender as coisas, né? Tá bom? Não, então tá certo. Obrigado. Okay. Então vamos continuar. E aqui é que está o problema. Então aqui tem uma coisa assim, poxa, não deu certo, que chato, né? Mas tem uma pergunta interessante. O que acontece com essa função aqui se eu fizer um limite com o tal tendendo a 0? Uau, isso é uma novidade interessante. Para todo tal positivo, eu venho aqui, resolvo esse problema e acho a velocidade. A velocidade está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar isso em intervalos de tempo cada vez menores. Vai dar tudo contínuo. Mas eu quero saber o que vai acontecer no limite.
Essa é uma coisa bem interessante, ó, né? E olha só o que está acontecendo aqui no limite. Aqui está explicando direitinho. Vamos supor primeiro o t menor do que 2π. Então vamos olhar aqui no coisa, o t menor do que 2π. Se ele for estrito menor do que 2π, ele vai ser menor do que o 2π menos um pouquinho, desde que esse um pouquinho seja pequeno, né? Por exemplo, eu pego a distância entre os dois, divido por 2, né? E aí então o t ainda vai ser menor do que isso daqui. E aí quando eu fizer o limite com tal tendendo a zero, vai dar zero. Tá bom? Ou se o t é menor do que 2π, né? Se o t, quando eu faço o limite com tal tendendo a zero, vai dar zero. Agora vamos fazer o limite com t igual a 2π. Ok? Então o t está aqui no meio. Ok? Então, puxa, se o t é 2π, eu estou nessa situação aqui, ó, né? Se o t é 2π, ele está entre esses dois aqui sempre. E eu vou fazer esse limite aqui com o tal tendendo a zero. E o t é 2π, né? O t é 2π, tá bom? E o tal vai tender a zero. Aí vai ficar esse limite daqui, ó. Oi, né? Vai ficar a derivada lá naquele ponto, vai ficar o limite quando tal tende a zero, do seno de tal sobre tal. E o limite dá meio, né? Por que que deu esse limite? Porque se eu faço aqui o t igual a 2π, aqui o t igual a... fica seno de tal sobre tal, né? Ok? Fica aí esse limite daqui. E aí então vai ficar o limite final, esse daqui que é meio. E por último, vamos fazer agora supondo que o t seja maior do que 2π. Se o t for maior do que 2π, vamos fazer essa conta direitinho, né? Então, ele é maior do que o 2π mais um pouquinho, desde que esse um pouquinho seja pequeno. Então, se o t for maior do que 2π, eu estou nessa situação, ó, né? E vou fazer o limite disso com o tal tendendo a zero. Com o tal tendendo a zero. Uau! Aqui é que vale a pena aquela coisa lá do início. Deixa eu voltar lá no início um pouquinho e lembrar para vocês desse quociente daqui, ó. Esse quociente daqui, se eu fizer o limite com o tal tendendo a zero, dá também a derivada da função. Então, puxa, eu vou usar isso aqui agora, nessa parte em que eu vou calcular a derivada agora naquele ponto, ó. Se vocês olharem, esse quociente que está aqui é exatamente aquele quociente que estava lá no início da aula. E se eu fizer o tal tender a zero, vai dar a derivada da função seno, né, nesse ponto 2π. Vai ficar lá a derivada da função seno. Aliás, para todo t maior do que 2π, né? Então vai dar a derivada da função que é o cosseno para t maior do que 2π. Então, passando o limite, olha como é que ficou o gráfico da função. Uau! Ficou descontínuo. Então, uma maneira de você modelar a bolinha caindo no chão é você supor uma coisa que seja dessa magnitude, né? Tem que ser um impulso instantâneo, de tempo zero. Então você vai aplicar uma força enorme num tempo zero. E isso pode modelar a descontinuidade da velocidade, né? Poxa, então está aqui a solução da função nesse caso, né? Então agora, surpresa, né? Agora a velocidade é descontínua. Então isso sugere a gente introduzir um conceito super delicado, que ao longo da história da matemática causou muito problema. E foi assim muito, não é, etc. A situação que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. A gente vai estudar esse problema aqui, olha, né? Bom, a gente estudou ele com o delta positivo, fizemos aquelas conclusões. Resolvemos e passamos o limite com t tendendo a zero. E a gente viu que aí a velocidade é descontínua. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai passar primeiro a derivada com tal tendendo a zero aqui. E estudar o problema com esse limite já pronto. Oxe! Né?
Mas esse limite já pronto é super esquisito, né? Porque como é que eu vou definir a função delta de Dirac transladada para o ponto C? É o limite disso daqui com o tal tendendo a zero. Então, olha só, aqui está o gráfico da função sal. Por exemplo, vamos imaginar isso daqui, né? O gráfico da função sal. Aqui está o C mais tal, aqui está o C menos tal. Se eu diminuo tal, aqui está o C mais tal, C menos tal. Aqui está o C mais tal, C menos tal. Aqui está o C mais tal, C menos tal, do lado de cá. Eu vou começar a diminuir isso. Então, a gente veja, no limite, o que vai acontecer? Esse limite vai ser zero para todo t diferente do C. Para todo t diferente do C. Porque se o t for diferente, né, o t vai estar entre C e tal para algum tal positivo e vai dar zero. E como é que eu vou definir a integral da função delta? A integral vai ser o seguinte: eu vou integrar a função d subíndice tal e passar o limite com o tal tendendo a zero. A integral dessa função é sempre 1, a gente viu, né? E no limite dá 1 também. Então a gente obtém uma coisa que é esquisita. Não é função. Por que não é a função? Porque, poxa, se fosse uma função, no C ela valeria um número, né? E a integral dela daria zero. Uma função que é diferente de zero num único ponto, a integral dá zero. Mas essa aqui, essa não é uma função comum, não. Ela é zero fora do C. E no C, ela tem um valor tão grande, que no C ela vale infinito. Mas não é um infinito bem comportado, porque o infinito vezes zero aqui deu 1. Oxe! Ok. É um jeito meio esquisito de falar das coisas, né? Mas vamos pensar o seguinte: a definição da função delta é essa daqui. É uma função, não é uma função, é uma função generalizada. Tem como falar de função generalizada assim, que vale zero fora do C, e a integral dela de menos infinito a infinito, né, em qualquer intervalo, é sempre 1. É sempre 1. Então, foi usada a função, a palavra função, mas de fato deveria ser função generalizada. Aqui a gente vai usar um atalho, vai falar de função, entendendo que é uma função generalizada, né? Ok? E aí, olha só a audácia, né? Ela não é função, mas eu vou calcular a transformada de Laplace dela. Oxe! Né? A ideia é tentar usar esses limites aqui em cima. E esses limites serem isso daqui, ó. O limite da função. Como é que a transformada de Laplace da função delta? A transformada é o limite das transformadas do D subíndice delta, que é o limite disso daqui, ó. Ok? Esse é que é o limite da transformada. Ora, a gente viu o seguinte, lá naquele início, onde a gente usou aquele quociente de Newton, suponha que eu tenha essa função, ó, né? Então, aqui está essa função no ponto C mais tal. Aqui está essa função no ponto C menos tal. E aqui está dividido por 2 tal. Nesse caso, esse limite é a derivada dessa função, né? A derivada dessa função é essa, menos S vezes isso, e avaliada no ponto C, dá esse número que está aqui. Então, quando eu calcular a transformada da delta, vai ficar a derivada dessa função, vai ficar isso daqui. Uau! A transformada da delta deu essa expressão bem interessante que está aqui. Só para terminar, nós já estamos aí no limite do tempo, mas vale a pena a gente fazer um último comentário. Eu vou deixar essas observações para depois e vou voltar àquele problema, ó, o problema inicial, com a delta do lado de cá, né? Esse é aquele problema que a gente estudou aqui antes, ó. Ops, né? Cadê o problema? Tá aqui, olha, né? Esse problema a gente colocou com delta, primeiro resolveu, depois passou o limite com delta com tal tendendo a zero. Agora o contrário,
Vou fazer o tal tender a zero e resolver o limite, e resolver o problema. O tal tendendo a zero dá a delta. Então, olha só o que vai acontecer, né? Eu vou agora calcular com essa delta do lado de cá. Isso significa, o que está do lado de cá, né? É quase um chute de rinoceronte que você dá no sistema, né? É o mesmo que a bolinha caindo no chão, por exemplo, né? Você dá uma pancada no movimento que está aí. E olha como é que fica fácil resolver usando a função dela. Então, a transformada da derivada é S vezes a transformada do y. Quem é a transformada da posição, né? É S vezes, olha só, a transformada da delta dividido pelo polinômio característico, né? Ok, fica a transformada da delta, aqui tem um S multiplicando, e aqui ficou S do lado de cá, né? Esse lado final, isso aqui é a transformada do cosseno. Então, como é que fica? A transformada da derivada vai ficar menos S vezes a transformada do cosseno, e aqui, olha, multiplicação por S, né, por exponencial na variável S. Isso significa transladar e cortar. Uau! Então, quem é a derivada? Essa função aqui, ó, o subíndice 2π vezes o cosseno, que é a mesmíssima função que a gente obteve aqui, passando o limite. O gráfico dessa função aqui, olha, né, é esse de cá. E aqui os cálculos ficaram muito mais simples, tá bom? Puxa, ok, tem alguns outros exemplos, mas a gente vai voltar a essas coisas na aula que vem, onde a gente vai abordar a lista, vai fazer mais alguma coisa, né? Tá bom? Tem alguma pergunta dessa questão agora? Alguma dúvida? Ok, então eu vou desligar a